O podcast Mundo Ryan é um oferecimento Grube. O Grube é uma plataforma de reservas de mesas que em pouco menos de 4 anos já levou mais de 150 mil pessoas aos seus restaurantes parceiros no Nordeste brasileiro. Na Grube, o usuário não paga nada para reservar e consegue economizar na hora da conta através do app. Para o dono do restaurante, o Grube traz uma maior rotatividade nos períodos ociosos e gera um incremento financeiro para o negócio. Grube. Bom, hoje eu estou no Rio de Janeiro, mais precisamente no rooftop do Hotel Sofitel aqui em Ipanema, com um cara diferente pra caramba. O nome dele é Bruno Galvão, Bruno com 2 N's, né? Bruno com 2 N's, eu faço questão do segundo N, é branding pessoal. Bruno, conta pra galera aí, o que você faz da vida hoje em dia? Eu sei que você já fez coisa pra caraca, tu é um cara meio maluco, mas hoje em dia, o que você faz? Então, hoje eu toco a maior operação de medicina veterinária do Rio de Janeiro. A gente tem 2 anos e meio só de funcionamento e com 1 ano e meio a gente se tornou a maior operação do Rio. Nossa meta agora, nosso plano de expansão é sair do Rio de Janeiro nesse ano ainda. Então eu estou fazendo, inclusive já é off aqui, vai sair off. Estou fazendo aquisição de 4 unidades em São Paulo para ser nossa entrada em São Paulo. E dentro de mais 3 anos ser a maior operação de medicina veterinária da América Latina, virando unicórnio aí brasileiro. Qual é o nome da empresa? Hospital Popular Veterinário. Hospital Popular Veterinário. Vamos lá. Como é que tudo começou, cara? Você sempre foi empresário, sempre arriscou as paradas da tua vida? Cara, então, vamos lá. Eu me lembro de empreender desde moleque, né? Desde moleque, cara. Tipo, moleque 15, 16 anos? Não, moleque 9, 7, 8 anos de idade. Caraca. A primeira lembrança que eu tenho empreendendo é eu vendendo iogurte em saquinho no condomínio. MUP. MUP, aquele restaurante iogurte saquinho? Exatamente. Que você comprava da... Eu comprava no Mercadão de Madureira. Tu é de lá? Tu é da onde? Eu sou Oswaldo Cruz, pô. Oswaldo Cruz, igual a Anitta. Cruz. Anitta de Honório Gurgel, que é ali perto. Pertinho. Ronaldo Fenômeno também ali de Beto Ribeiro, ali do lado. Só fenômeno ali, rapaz. Portelense? Não, eu sou salgueirense. Que isso? Contra o gosto da minha avó. Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz. Todo mundo ali é portelense, mas a minha avó era, inclusive, quando ela ficou sabendo que era salgueirense, foi um Deus nos acuda. Beleza. Mas 7 pelo menos anos flamenguista, né? Pelo menos. 7 anos vendendo iogurte na escola. Não, no condomínio. Não, no condomínio. Eu comprava e revendia no condomínio. Eu lembro que eu usava uma tática. Eu já sabia que se eu levasse o meu irmão, que era mais novo, eu usava uma tática que eu conseguiria ter um apelo maior. Então a diferença minha pro meu irmão era 1 ano e 7 meses. Como se alguém com 7 anos de idade bater na nossa porta já não fosse um grande apelo, né? Exato. E tinha uma criancinha menor ainda. Menor. Ai, que bonitinho. E aí eu tinha todo um discurso, todo um speech lá para poder fazer o argumento de venda. Eu falava do produto, era quase que uma venda técnica. Eu falava do produto 7 anos, com você falava... 7 anos de idade. 7 anos de idade. E essa é a minha primeira memória viva. E aí depois eu lembro quando eu tomei a decisão de comprar um relógio. Era um relógio da moda, da Waterproof. Era um relógio com pulseira de velcro, todo mundo queria ter. E os meus pais não viram sentido eu ter um relógio com 11 anos de idade. 11 anos. Engraçado, porque hoje as crianças têm iPhone com 9, né? Enfim, eu não conseguia convencê-los a ter um relógio com 11 e eu nunca fui de aceitar, não. Meus pais falavam que eu enchia o saco, sabe? Que eu insistia, eu voltava com um argumento diferente até conseguir. Eu quero um relógio, foda-se, eu quero um relógio. E aí eu voltava com um planejamento de por que eles poderiam me dar um relógio, o que seria bom, mas eles não me deram. E aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Guardei minha mesada. Eu era louco, paralelo a isso, eu era louco pra ir pra conhecer o Mercadão de Madureira sozinho, né? E aí eu peguei um trem, fui pro Mercadão de Madureira, comprei balas do Cavaleiros do Zodíaco. Aquela que tinha figurinha? Figurinha, exatamente. Uma bala vermelhinha com a pontinha amarela. Caramba, eu colecionava aquilo, cara. Eu também colecionava. E no colégio, na cantina... Isso é 1995, eu tinha 5 anos, 5 pra 6. Cara, tu é o quê? 8? Eu sou 84. 84, então você tem 34 agora. 34. Caraca, então tu tinha 11 anos, 11 anos. Era Free Gels, não sei se era. Bala do Cavaleiro Zodíaco. Bala do Cavaleiro Zodíaco. A bala era uma merda, mas todo mundo ficava na febre por causa das figurinhas do Cavaleiro Zodíaco. E aí eu comprei as balas que não vendiam na cantina da escola, e aí voltei pra casa e comecei a vender. Escondia as balas, tá? Pra ninguém saber. Fazia aqueles saquinhos de sacolé, botava as balas dentro do saquinho e começava a vender. E aí eu fui vendendo, fazendo dinheiro, comprando, achando que tava indo escondido, né? E um belo dia minha avó descobre que eu tava pra Madureira. Uma amiga dela me viu no trem, a rapaz deu um BO do caramba.
E aí... Mas eu resolvi esse problema, eles não descobriram o que eu estava indo fazer no Mercador de Madureira. Mas aí descobriram porque o pessoal da cantina da escola descobriu que eu estava vendendo, entraram em contato com a diretoria me chamou na sala, me deu uma advertência, mandou voltar com os meus pais e me proibiu de vender a bala. É meio que uma competição Foi um cartel, né? Basicamente só tem o monopólio é o pessoal da cantina. Se botar outra pessoa aqui dentro pra vender, isso aí. Vamos vender menos bala, vamos vender menos parada. Exatamente. Então eles ficaram com medo de um moleque de 11 anos. 11 anos de idade, cara. E aí eu já tinha feito dinheiro pra comprar o relógio, isso que é bacana. E comprou? Não. Então, não comprei. Porque eu gostei do negócio de fazer Usou dinheiro, como capital cara. de giro. Eu gostei do negócio de fazer dinheiro, cara. Usar dinheiro para fazer mais dinheiro. Exatamente. Eu gostei. O game. O que eu ia querer comprar? O relógio era maneiro, mas o game de ver aquilo acontecendo, sabe? Entrando dinheiro e voltando mais dinheiro. Aquilo ali mexeu comigo. Eu tô numa fase assim, cara. Eu tô ganhando dinheiro, mas eu não compro nada. Eu pego a grana que eu ganho, eu uso ela para ganhar mais dinheiro. Eu contrato aí, mais gente, eu compro uma outra empresa. Esse é o game, né, cara? Acho que é o videogame de adulto, é esse, né? Caraca, pode crer, videogame de adulto. Ver o dinheiro se multiplicando. Cara, eu sou viciado nessa cachaça até hoje, tá? Da cachaça de empreendedorismo. Empreendedorismo. Isso aí. Fazer parada. Fazer e ver a coisa crescendo. Aposto que fora o hospital veterinário, você já tá com outras paradas engatilhadas. Sim. Depois a gente fala sobre isso. Isso é um problema também, tá? É um problema de foco, claro. Foi o feedback que eu recebi desde que eu comecei a empreender grande. Certo. Foi o feedback que eu vinha recebendo durante muito tempo. É um desafio pra mim, tá? É um desafio. Mas eu sei como tu já tá aqui nessa pensando na outra. Já, exatamente. Parece coisa com mulher, né? Você tá com uma mulher, já tá pensando na outra, né, cara? Hoje como solteiro, como sou solteiro hoje em dia. Pra mim eu tive um problema desse ao longo da minha vida. Tô com um, já tô pensando na próxima, entendeu? É meio que o dilema do empreendedor, passando pro outro lado. Aí beleza, você perdeu a sua licença de vender bala na escola. O que você fez? Exatamente. E aí tinha um tiozinho que vendia bala na porta da escola, doce, tinha uma barraquinha de doce chamado Baixinho. O apelido dele era Baixinho. Certo. Ele era baixinho, lógico. Certo. E aí eu me propus ajudá-lo. Eu tinha uma grana, eu me propus ajudá-lo. Eu falei, olha, ele já era um senhorzinho bem de idade, e eu vi que ele tinha dificuldade de montar a barraquinha lá e levar. Eu falei, eu te ajudo a montar essa barraquinha, desmontar, e aí você me dá um troco. E aí ele me dava R$2 por dia pra fazer isso. Só que o meu maior objetivo não era esse. Eu queria saber onde ele comprava aqueles doces por um preço menor. Eu queria entender um pouco mais daquela negociação. Você estava comprando dados. Exatamente. Da negociação que mais vendia. Cliente, fornecedor, produto. Marketing. Exatamente. Infelizmente, deu uns 6 meses mais ou menos, foi até na virada de ano, ele veio a falecer. Eu não tive nada a ver com isso. Certo. Mas o ponto ficou vago. E aí surgiu uma nova oportunidade e eu estava capitalizado. E você montou uma barraquinha. E aí eu falei com meu pai, porque eu sabia que minha mãe nunca ia topar isso. Eu falei com meu pai, que já tinha uma veia empreendedora. Minha mãe foi puta empreendedora, mas tinha aquela coisa da vergonha, né? Com as amigas e tudo mais. Mas o meu pai não tinha isso. E aí eu falei, pai, quero montar uma barraquinha de doces aqui. O ponto ficou vago, já entendo o negócio. Já tava com 12 anos, 11 para 12. 11 para 12. Eu sabia que o maior desafio, para argumentar com ele, seria a questão da educação. Na escola, era uma escola privada, lá em João do Cruz. Rua Fernandes Marinho. Ficava na Rua Fernandes Marinho. Colégio Sul-Americano. E aí eu falei com ele, mas eu vou chegar mais cedo, vou sair um pouquinho antes de fechar, bater o sinal, vou guardar a barraquinha de doce na explicadora que ficava do lado do colégio. Saio e monto a barraquinha de doce, não vai atrapalhar em nada. E ele topou. E na saída, né? Na saída, saía, marcava rapidinho, pá. E aí eu precisava montar, inclusive, uma barraquinha que fosse rápido de montar, né? Certo. E aí eu fui numa marcenaria com a grana que eu tinha. Não acredito. Você com 11 anos chegava no marceneiro, eu quero isso. Exatamente, cara. E por que eu sabia como que tinha que funcionar? Porque eu via as reclamações do baixinho, eu entendi a barraquinha de doce deles lá e fui lá e comprei, cara. E aí o cara fez a barraquinha com um pouco de grana que me sobrou. Meu pai ajudou um pouco, tá? Meu pai ajudou. E a gente foi lá nos fornecedores e compramos para começar. E aí comecei a vender doce, cara, na porta da escola. E aí nego me zoava, né? Lógico que nego me zoava, né? Chamavam de camelô e tudo mais. E aí, camelô? Então,
Foda-se, eu tinha mais dinheiro que todo mundo, né, cara? Pô, mas como é que você ostenta numa sexta série? Como é que você tem mais dinheiro? Você ostenta na cantina da escola. Ah, verdade, você compra... No tênis que você vai usar, você... Foda-se, entendeu? E eu era goleiro, cara. Eu era goleiro do futebol. Eu gostava, né, de futebol. Eu jogava nessa época no time dos fraldinhas. Sou Oswaldo Cruz. E eu agarrava pela escola. Então, era uma coisa bacana, porque geralmente quando o time vai ser escolhido, começa aquele par ou ímpar pra ver quem vai escolher quem. Geralmente começa pelos atacantes, certo, né? Cara, a galera começava a escolher pelo goleiro. Todo mundo queria que eu tivesse no time, porque eu agarrava pra caralho. Caralho. Futebol de salão, né? Agarrava pra caralho. Então, aí bota isso, uma graninha que eu tinha mais do que todo mundo, entendeu, irmão? Se fosse pra ir num cinema com a família de alguém, eu tava sempre bem vestido. Caraca. Então, pô, minha mãe tinha... Eu lembro, cara, eu odiava a C&A, cara. Caralho, eu odiava a C&A. Minha mãe comprava roupa da 15 pra mim, Clock House, né? Era o que tinha, né, cara? Eu ficava muito puto mesmo. E aí foi quando eu comecei a querer comprar as roupas que, na época, que a tal das Rocas, a Aldeia dos Ventos. Aldeia dos Ventos, Cristal Grafite. E aí eu consegui HB. comprar, Grota Funda. Grota Funda, cara. Grota Funda. Então... Cara, eu lembro, acho que minha maior ostentação na escola foi chegar com o Walkman. Discman ou Walkman? Walkman. É mesmo? Foi a virada. Não tinha Discman, com cara. Fita? Com fita, cara. Caraca. E aí a virada, cara. Então, assim, é curioso porque eu vi tudo isso acontecendo, né, cara? Certo. Eu estudava história na escola, eu ficava vendo os grandes personagens da história e eu ficava com uma puta inveja. Eu falei, pô, esse cara na Revolução Industrial, porra, olha as oportunidades que ele teve, porra, a oportunidade de fazer diferente. Eu ficava invejando isso, porque era a década de 90, né? Não tava acontecendo porra nenhuma no Brasil, cara. Verdade. Eu lembro de Plano Real, era um pouco depois do Plano Real, FHC no poder. Não tava acontecendo nada, cara, assim, no país, não tinha uma projeção, a gente não tinha expectativa. Pô, a internet, cara, não tinha internet ainda. Eu estudei no 386. Caraca, Microsoft 386. Caraca. Paintbrush. É isso que tinha. Campo minado. Isso que vocês tinham pra fazer no computador. Campo minado, paciência. Eu lembro dessa porra. E aí as coisas começaram a acontecer. Então tinha muita essa ansiedade de querer viver alguma coisa histórica, assim. Acho que no ano seguinte, a Barra Quente Doce virou um trailer. Eu falei, pô, já cresci, tô faturando, só botava dinheiro no bolso, cara. Só botava dinheiro no bolso. Tô faturando. E aí eu transformei num trailer. Aí a pessoa já começou a olhar diferente. Inclusive na família. Camelô. Inclusive na família. Aí você já tinha 12 para 13. Com um trailer. Com um trailer. E aí já tava considerando ter funcionário, cara, pra estar funcionando fora do horário que eu tava na escola. Caraca. Já tava considerando ter funcionário. E aí, ao invés de ter funcionário, eu resolvi abrir uma loja. Eu peguei uma loja de frente pra escola. Tá, e quem tocava essa loja? Aí foi minha avó. Aí eu trouxe a minha avó, minha primeira stakeholder. Pra virou sócia, funcionária. Sócia. E aí... É uma funcionária com poder de voto, né, cara? Verdade. E a minha avó, ela foi muito importante pra mim. A minha avó, ela nossa, era uma baixinha, tinha 1,50m. Ela era agiota. A gente descobriu que ela era agiota só depois que ela veio a falecer. Cara, você só tem treteiro na família, né, cara? Só descobri que ela era agiota depois, ninguém sabia. A Tua gente avó era agiota. A gente via as pessoas vindo à noite falar com a minha avó, ela levava pra uma salinha, conversava com as pessoas e ia embora. Mas ninguém sabia. Foi só depois que ela veio a falecer que a gente foi guardar as coisas dela, mexendo nas coisas dela, que a gente viu alguns caderninhos de anotação de quem devia o quê. Cara, imagina isso. Ela era uma financeira, então, tipo um banco. E assim, a minha avó tem uma história muito forte, porque ela teve tudo. Ela foi casada com um cara, que é o meu avô, que dava tudo. Minha mãe tocou piano, tinha piano em casa, tocou piano na sala Cecília Meirelles. Caraca. Todo mundo, sabe, até acho que uns 8, 9 anos. Playboy, como é? Playboy? Você nasceu com Oswaldo Cruz? Eu vou te falar como que é essa história. O meu avô traficava bebida na época da ditadura. Caraca. Traficava produto importado, ele tinha... Do Paraguai pra cá. Exatamente. Tinha avião. E aí ele tinha um estilo de vida low profile, então ele tinha um puta de um casarão no subúrbio. Certo. Só que ele era um cara muito ciumento, assim, muito possessivo. Tá. Não dava dinheiro pra minha avó pra nada, ela tinha tudo. E ela não podia sair de casa. Ok. E aí minha avó foi sufocando com isso até o momento que ela descobriu que meu avô tinha uma amante. E aí isso pra ela foi o foda-se. Aí divorciou, largou. Ele ameaçou ela ameaçou ele de volta de ir na Polícia Federal e denunciar. E aí ela saiu de casa, cara, com os filhos e sem ter muito bem pra onde ir. Foi uma amiga, vizinha, acolheu e ela recomeçou a vida dela dali. Trabalhando como secretaria de escola.
Caramba. E guardando dinheiro. Minha avó sempre foi muito de guardar dinheiro, cara. Muito de guardar dinheiro. Aí depois dessa loja que você abriu com a tua avó, qual foi teu próximo negócio? Bem, meu próximo negócio dali pra frente... Então, aí eu abri a loja com a minha avó e aí ela começou a... Bem, eu fiquei de fato, né, muito arrogante, fazendo dinheiro. Porra, marrento com 13 anos eu ficaria também. E aí ela resolveu cortar as minhas asas, reuniu os outros stakeholders, né, minha mãe, meu pai, e falou que eu perderia a gestão da loja, que eu passaria a trabalhar na loja até tomar tendência, vamos falar assim. E aí eu me senti meio que o Steve Jobs, sabe? Você foi expulso da tua própria empresa? Fui expulso da minha própria empresa, virei funcionário, convidado a ser funcionário, a ganhar uma remuneração por semana, tipo uma mesada, e trabalhar pra minha avó. Que merda! E aí eu falei, foda-se, não vou trabalhar. Você não tinha advogado societário? Não tinha. E aí eu não vou trabalhar, e aí eu não vou, e não fui. E aí fui procurar outro lugar pra fazer grana. E aí tinha na rua perto da casa da minha avó, onde eu morava, que eu ficava com a minha avó dia de semana e ia pra casa da minha mãe final de semana. Meus pais eram separados, né? E aí tinha um lugar que eles vendiam telas de aniversário, só que era tipo uma fábrica, então tinham pintores que pintavam aquelas telas de isopor, assim, que fica atrás do bolo. Isso aí, essas telas de isopor que ficam atrás do bolo. Certo. E aí eu gostava de desenhar, gostava de pintar, e aí eu fui lá, me candidatei, fiz um teste e foi aprovado, era R$20 por tela. Cara, eu conseguia pintar uma tela e meia por dia. Aí tinha uma galera lá que pintava 2, 3, mas eu tava começando. E eu acho que eu cheguei a trabalhar uns 30 dias, eu não sei quanto tempo eu trabalhei, mas eu fiz uma grana. E a minha avó foi lá e mandou me demitir. Cara, tua família gosta de dar uma facada nas tuas costas. Cara, né? o que ela queria, na verdade, é que eu ficasse sem saída, né? Porque pra voltar a trabalhar na loja. Imagina, ela me deu um não, eu resolvi um não, continuei fazendo dinheiro e continuei arrogante. Porque tentaram me derrubar, não conseguiram, entendeu? Aí ela tentou, aí jogou sujo, aí me derrubaram. Aí eu voltei a trabalhar com ela, puto pra cacete. Quantos anos você tinha aí? Aí eu tinha 13 anos. Porra, mano. 13 anos. E pro meu aniversário de 14, a gente tava brigado, eu e minha avó tava brigados, né? E ela proibiu minha mãe de deixar eu fazer aniversário. De fazer aniversário pra festa, mim. A festa. E eu fui e fiz com meu dinheiro na casa de amigos. Eu até postei outro dia essa foto no meu Instagram. Eu vi. Aquela foto ali foi na casa de um amigo que eu E foi bancado por você. Você bancou seu próprio aniversário. Aos 13 anos de idade. E ela não foi. Minha avó não foi. Eu lembro que ela não foi. Ela ficou puta pra cacete. Ela falou que minha mãe deixou fazer isso. Passando pro ensino médio, tipo, tu entrou naquela vibe de fazer vestibular, igual a galera, vamos pra faculdade, não sei o quê. Quando eu fui pros 14 anos, eu fui estudar à noite pra tocar a loja. Ah, entendi. E aí eu entrei eu fui fazer em Realengo, estudar em Realengo agora. Certo. Técnico em administração. Certo. Só que me mandaram... Cefet, não? Não. Colégio Realengo. Ah, Colégio Realengo. Colégio Realengo. Colégio completo. Isso aí, esse slogan mesmo. E aí eu fui fazer o técnico de administração, mas me mandaram sem querer pra sala de faculdade de administração, porque lá tem a faculdade de São José. Colégio Realengo, faculdade de São José. Certo. Eu fiquei 6 meses estudando na sala da faculdade com a galera. A melhor nota da turma era minha. Caralho. Eu não sabia, eu imaginava que eu fosse ter matérias diferentes. Certo. No ensino médio. E, cara, as melhores notas da turma eram as minhas. E aí os meus pais, quando eu descobri... Sabe como que eu descobri? Todo mundo tava falando sobre o boleto. E eu não recebia meu boleto. Quem recebia meus boletos eram os meus pais. E aí eu queria saber quanto que pagava. Eu fui descobrir lá. Porra, eu pagava 271, eu acho. E a galera pagava 400 e vral. Ah, mas todo mundo, você deve ter desconto, porque você é muito novo, entrou precoce. Eu falei, não tô sabendo de desconto nenhum. Fui na secretaria. Aí na secretaria que eu descobri que eu tava na sala errada. Tu ficou 6 meses estudando faculdade. Tu perdeu um ano na escola, então? Não perdi porque ia dar merda pro colégio, né? Ah, tá. E aí os meus... Lógico, eu voltei pilhadaço. Todo mundo na sala falando assim, não, coloca um pau pra você poder já começar a fazer a faculdade. Aí eu tentei convencer os meus pais. Meu pai, eu convenci minha mãe não, porque minha mãe falou o seguinte, olha, ele pode estar preparado pra fazer, as notas dele podem ser boas, mas não é só isso que ele vai ter contato, ele vai ter contato com o universo de adulto. Aí daqui a pouco o teu filho vai estar bebendo, teu filho vai estar não sei o que lá. E aí eles vetaram. Mas foi a minha primeira experiência com faculdade. E eu me formei aos 16 anos. Tá. E, pô, pilhado, né? Aquela tava com grana familiar. ainda. Tava com grana ainda. Então, tinha grana guardada, Não tinha muita grana guardada, não. Mas você tinha mais grana que todo mundo de 16 anos. Todo mundo de 16 anos, sem sombra de dúvida. Tá. E aí, os meus pais, até porque quando a minha avó faleceu, eu fui morar com a minha mãe definitivamente depois que a minha avó faleceu. Certo. E aí eu tive que vender a loja. Certo. Então eu tinha alguma grana guardada. E aí...
tinha uma pressão familiar muito grande para faculdade pública, concurso público, e eu nunca me identifiquei muito com isso, né? E para mim fazer faculdade era a forma de eu mostrar para minha mãe, cara, alguma coisa, para os meus pais alguma coisa. E tinha muito aquela pressão, né? Meu filho de fulano de tal passou no vestibular da UFRJ. No meu caso ainda tinha questão familiar, porque tinha uma prima que era um ano mais velha. Monique, beijo Monique. Monique passou em tal faculdade. E, caraca, minha prima era mó CDF-zona, só notão. Então a gente tinha essa disputa, né? Eu nunca fui o cara de sentar na frente, mas eu sempre fui o cara de prestar atenção. E eu odiava o trabalho em casa. Então, pra mim, estudar pra faculdade foi um puta de um desafio, assim, ter que criar esse hábito. Fez cursinho? Fiz cursinho. E passou em Miguel Couto. Então, cara, eu passei em Direito, mas aí eu fiquei entre a lista de aprovados, mas não consegui ser chamado na UERJ. Ainda bem, né? Cara, ainda bem. Mas assim, foi mó drama, cara. Foi mó drama, assim. E aí foi pra faculdade particular? E aí minha mãe tava doente já. Certo. Minha mãe tava doente, tinha uma doença autoimune, certo. Ela tava mal já. E eu queria dar algum agrado pra ela, porque o sonho da minha mãe é que eu fosse virar advogado. O sonho da minha mãe é que eu fosse virar advogado. E aí, cara, eu não consegui essa porra. Minha mãe faleceu dia 25 de dezembro. E a gente tava brigado. E foi uma merda. Ali mudou, cara, minha vida. Ali mudou minha vida. Tu virou homem. Tu já era empresário, empreendedor com 11 anos, mas tu virou homem com 18. 19. E É engraçado porque hoje tu vê uma galera com 19 anos, mas é um mundo diferente. Porque a galera com 19 anos tem acesso a muita informação. Eu, com 19 anos, não tinha acesso a esse volume de informação. Não tinha Google? Não tinha Google, cara. Não tinha Google. Tá, é verdade. Você não então, não o tinha... YouTube pra você aprender como que se faz essa coisa aqui, não tinha nada, cara. Não tinha nada. Não era a década da informação, do acesso à informação. Então imagina, você 19 anos, eu não sabia nada de vida. Eu não sabia como... Se tinha patrimônio, se não tinha patrimônio, se tinha dinheiro no banco, se não tinha dinheiro no banco. Eu não sabia nada. Eu sabia o seguinte, que eu estava no hospital com meu irmão e que o hospital estava falando que o cadáver da minha mãe precisava ser chamado para uma funerária. Caraca. E que eu não sabia como contratar uma funerária. E a gente estava fudido, estava brigado com meu pai. Meu pai não apareceu nesse momento. Não apareceu? Não apareceu. No dia da morte de sua mãe? Não. Ele Caraca. auxiliou à distância através do meu irmão. E eu e meu irmão tivemos que tirar minha mãe do lençol, colocar ela no caixão. E imagina como você que é com isso. 19, 18 anos? Eu com 19 anos e meu irmão com 17. Caraca. E aí houve o enterro da minha mãe, a gente fudido, cara. Algumas semanas depois, eu lembro de conversar com uma amiga da minha mãe e ela falar pra mim o que foi, acho que o meu primeiro tipping point. Foi quando ela falou assim pra mim, Bruno, sua mãe... Eu fiquei saber o que minha mãe tinha, porque ela era muito velada, né? Certo. Aí eu descobri que ela teve uma doença chamada cirrose hepática biliar primária. É uma doença autoimune, não é causada por bebida, excesso de bebida, nem nada disso. E que ela poderia ter tido mais alguns anos de vida se ela tivesse comprado os remédios que ela precisava comprar para ter mais anos de qualidade de vida. E ela optou por não fazer isso para manter nosso padrão de vida de classe média baixa. E qual era o padrão de vida? Classe média baixa, cara. Era um apartamentozinho que ela pagava a prestação, era a comida, era acesso à educação. Ela preferiu bancar esse estilo de vida do que bancar a própria saúde. Exatamente, cara. E... É foda isso, né, cara? Caraca. É foda isso, né? Foda. E... Aí beleza, você virou homem, 18, 19 anos. 19 anos. Aí você foi arrumar emprego. O que você fez? Eu entrei como extra natal numa loja de shopping chamada Oborne. Ih, eu conheço, roupa meio que de surf. Isso aí. É extra natal, então você vendia ali na pá. E aí... Porra, eu tampei na porrada com o maluco na loja por questão de vez. Ah, tá, Mas não foi só isso. Cliente é meu, comissão é minha. Ele deu 2 tapinhas na minha cara. E foi nessa época que tava acontecendo. Tu devia estar com a tua cabeça pirada. E aí ele deu 2 tapinhas na minha cara falando que não precisava disso pra ser primeiro lugar. A gente tava brigando pelo primeiro lugar. E aí eu comi ele na porrada, a gente foi demitido, os dois foram demitidos. Comeu ele na porrada dentro da loja? Dentro da loja. Com o cliente ali na frente? Com o cliente ali na frente. Tá que pariu. E aí... Tava tudo isso acontecendo, né, cara? E aí depois eu fui trabalhar com telemarketing. Mas eu acho que tem um ponto importante aí que foi o meu tipping point, foi o seguinte.
quando eu descobri que minha mãe morreu por causa de grana, eu falei que eu nunca mais queria viver isso na minha vida. Nunca queria viver a escassez de dinheiro. A escassez de precisar de grana. E a única forma que eu pensei de resolver esse problema de precisar de grana era tendo grana. Então foi quando eu comecei a consumir muito conteúdo. O que eu preciso fazer para ter dinheiro? Estudar pessoas, dinheiro. Estudar pessoas, ler livro. Não tinha muito acesso online, né, de informação. Não tinha ainda, não tinha. Não existia blogueiro, profissão blogueiro ainda. Verdade. E aí livro, e aí contato com a galera, e biografias, o que a galera tava fazendo para ter dinheiro. Comecei a tentar me conectar com pessoas que tinham. Então, pra você ter ideia, eu vi alguém parando numa carreta, irmão, uma carreta. Eu chegava e conversava, eu falei, cara, o que você fez pra conseguir ter essa carreta? É mesmo? Com 19 anos te perguntava, olha só. O que você conseguiu pra fazer dessa carreta? Eu duvido que a pessoa fale que eu sou funcionário de... Não, nunca teve isso. Nunca teve isso. Eu conheci muita gente. Quem eu conheci que tinha emprego tradicional era advogado ou médico. Advogado dono de escritório, sócio de escritório e médicos. Cara, eu tava falando com... Tava falando com alguém essa semana... que acho que era gerente de um banco, cara. Não. O arquiteto, o Gustavo. Ele falou, cara, minha empresa, a gente só foca em advogado e médico. Porque é a única pessoa que pode pagar pelo nosso serviço. Empresário. E advogado, médico e mercado financeiro. Para comprar o que eu vendo, que tinha uma parte de imobiliário de apartamentos e outra de projeto de arquitetura. E, cara, para comprar o que eu vendo, eu preciso de advogado, médico e mercado financeiro. Porque o resto da população não ganha dinheiro para comprar o que eu vendo. E aí eu vou te falar uma coisa. E a gente é enganado na escola, né? Enganado em quê? Eu vou te falar. Na escola a gente acredita que através de uma faculdade a gente vai conseguir fazer isso, cara. Fazer grana. Não, faculdade você vai ser funcionário pro resto da sua vida. Tá fudido, cara. Se você vai na faculdade, entra numa empresa. Na empresa, você vai crescendo, você vai ficando mais caro pro patrão. Porra. Se você é mais caro pro patrão, você vai ter que pagar mais tributo pro governo, você fica caro e a margem dele desce. E, cara, a não ser que você entregue muito mais, cara. A não ser que você entregue muito mais. E eu vou falar o seguinte, eu vivi esse choque, porque todo mundo que eu abordava na rua, cara, ninguém era funcionário. Quase ninguém era funcionário. E tinha uma pressão do meu pai, porque, porra, você pode ser inteligente, você pode ser precoce, mas você não tem uma faculdade pra endossar nada disso. Acho que é o maior gap de geração isso, cara. E muita gente que tá te ouvindo deve sofrer dessa porra também. E o concurso público? É. Puta que pariu. Acho que pior do que a faculdade, o funil da faculdade é só o concurso público. Porque aí o sonho médio é o quê? Você vai fazer faculdade e passar num concurso público. Cara, isso me fudeu, cara. Eu podia ter ganho anos de velocidade. Se alguém tivesse falado assim pra mim, porra, não é esse o caminho. Pega esse teu potencial e vai fazer grana dessa forma. Isso que você faz, isso que eu tô fazendo hoje, cara, ninguém fez essa porra lá atrás, nem tinha como fazer. Quando eu abordava a galera na rua, eu tava procurando um mentor. Tô ligado. Tava procurando um mentor. Tô ligado. Você falou que foi trabalhar com telemarketing. Eu entrevistei um cara que chamado Eric Marçal. Ele trabalhou 2 ou 3 anos com telemarketing. Ele falou que foi a melhor escola pra ele aprender relacionamento e venda, cara. Cara, pra mim também foi. Foi telemarketing? Telemarketing. Pegar o telefone... Telemarketing. E eu vou falar, imagina você ligar pra alguém. Meu primeiro trabalho foi vendedor de provedor de acesso à internet terra. Tá. Imagina você ligar pra alguém que você não sabe se tem computador ou não tem computador. Certo. E pegar aquela pessoa, tirar do momento que ela tá pra te ouvir. E você não finalizar vendendo alguma coisa, ela te passa no cartão de crédito dela pelo telefone. Na hora ali. Você não pode deixar pra outra vez. Não é pra outra vez. É venda imediatista. Você tem que levar o cara no flow, fechar a venda e o cara te passar o número do cartão de crédito dele pela internet. Hoje... Pelo telefone, quer dizer. Pelo telefone. Eu lembro dos desafios que era, pode me confirmar seu CPF? As pessoas não queriam passar CPF. Caraca. Com 45 dias eu me tornei o melhor vendedor do provedor de acesso à internet. Com 19 a 20 anos. E aí você tinha comissão ou não? Não tinha comissão. Tinha metas. Beleza. E aí eu fui promovido para um outro canal, para um outro produto. Para vender cartão de crédito no Unibanco. Tá. E aí eu vendi pra cacete cartão de crédito, cara. Vendi muito. Aí eu tinha comissão. Aí foi o meu primeiro salário. Tirei, acho que 7 pau. Com 19 anos, tá. Aí eu fiquei... Porra, 7 pau em 2003? Aí eu falei era grana. Assim, cara... E aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar como gerente de expansão do Unibanco. Aí saí do telemarketing pra rua. É abertura de conta corrente com pessoa jurídica.
Em agência? Agência. Tu foi bancário, viado? Cara, então, o trabalho do gerente de expansão, o trabalho é tipo tu querer o artilheiro. Toda agência quer um artilheiro, entendeu? É o cara que vai sair abrindo conta, irmão. Conta boa, lógico. E aí eu me foquei na galera de pastel, cara. Porque eu sabia que se eu entrasse, era fechado. Mas se tu entra em um, Conhece entra em geral. todo mundo, cara. E aí eu focava nesses caras. E é bater tu, é terno, sol de Rio de Janeiro na cabeça. E tu bater calçada. Terno com 20, 19 anos. Cara, quando você tá falando dessa parada de aparentar ser? Você tava de terno. Então, cara, quando... Aos 21. Tá. Aos 21. Eu não era muito vaidoso, não, tá? Até porque eu era muito de guardar dinheiro. Certo. Aos 21, eu vivi uma relação. Tá. Com uma mulher que eu achava que ela era muito mais do que eu merecia. Muita areia pro seu caminhãozinho. Conheci ela no carnaval. Ela era muito mais do que eu merecia. E aí a gente começou a namorar, enfim, ela era uma gata, cara. E a gente terminou essa relação. Eu não tinha grana ainda, eu tava trabalhando pra fazer grana. Certo. Eu dava uma porrada ou outra, certo, de grana. Mas eu não tinha condições de viver as experiências que algumas das minhas conexões proporcionavam para as suas respectivas namoradas ou ficantes, etc. Ok. E aquilo me deixava inseguro pra caramba. Me deixava muito inseguro. Negócio de comparação. Comparação. Olhar pro lado. Olhar pro lado. Comparação. E a gente terminou a relação por N outros motivos, mas um deles a minha insegurança. E ela começou, acho que algumas semanas depois, a namorar um cara que era médico, Niterói, tinha uma família abastada, aquela família de comercial de margarina. Pô, era mais velho que você, então. Era mais velho do que eu, tinha mais grana que eu e não tinha uma coisa que eu nunca poderia oferecer pra ela, que era a família estruturada. Pode crer. Pai, mãe, avós. Família de comercial de margarina. Devia ser branquinho, bonitinho. Bonitinho ele não era, não. Mas isso aí me deu uma porrada, cara. Me deu uma porrada forte. Tá. E aí foi quando eu falei, cara, eu posso até não ser isso aí ainda, mas eu posso aparentar ser. Eu tava lendo muito livro, eu li o livro, a história do 50 Cent, cara, o Fique Rico ou Morra Tentando. E muita gente, quase toda a literatura que eu consumia falava sobre aparentar ser seu próximo nível, aparentar ser seu próximo nível, a coisa de você se conectar com pessoas que já estão lá. Engraçado que eu falo que eu sou milionário há alguns anos, sabia? Mesmo quando eu não era, eu falava que era já. Exatamente, aparentar ser, tipo, antes de escrever livro best-seller, eu botava lá escritor best-seller. Meu livro não tava no topo, mas eu já era escritor best-seller. A coisa da visualização, Visualização, lei da atração. Eu já era escritor best-seller. Você pega o Hackeando Tudo, tem um hack lá de visualização, eu falo, não sou escritor best-seller ainda, mas pode anotar, eu vou ser. E dentro do livro tá escrito isso. Cara, dos livros mais vendidos da história da internet brasileira é o meu. E eu já visualizei isso. O ponto pra mim é que isso me tornou um mentiroso, cara. Ah, entendi. Eu virei um mentiroso. Não, mas é diferente. Não. Eu falo para mim mesmo. Eu não falo pros outros. Então, cara. Pra mim mesmo, eu sou esse cara. Eu falava pra todo mundo como se fosse uma forma de cortar caminho. Eu queria hackear. Eu não tava muito bem informado de como fazer isso. Tá, entendi. E eu tinha aparência, eu tinha conteúdo, eu sabia como me conectar com qualquer público. Mas muito da história que eu contava não era verdadeira. Tá, como é que você superou isso? Cara, então, primeiro de tudo, eu me tornei um bom mentiroso, tá? Um impostor. Mas isso me fazia sentir vazio demais, cara. Tá. Nossa, porque é uma verdade que só você sabe, né? Quando você volta pra casa, você não tá voltando pra casa que você idealizou. E aí tem a ansiedade de você querer mudar aquela história. E aí tem a falta de reconhecimento, porque você não tem reconhecimento ainda. E aí o teu primeiro hater do bem, que é a tua família, né? No caso, o meu pai. Você até falou sobre hater do bem, né? Ele não te reconhece como nada. Você não tem nada. Eu falei lá no nosso encontro do Mastermind, falando nisso, o Bruno é do Mastermind, ele pagou a mentoria lá atrás, tá no nosso grupo de... nossa máfia lá. E eu falei um negócio que, tipo... nosso pai, nossa mãe, eles são nossos primeiros haters, tá? Mas assim, é o hater do bem, entendeu? Porque tipo, eles querem nosso melhor, mas eles vão te espetar pra levar pro caminho deles e fazer você não correr tua própria maratona. Porque, cara, é a realidade deles. Então, o seu pai e sua mãe só vão parar de te encher o saco quando você botar dinheiro dentro de casa. Você mostrar, olha só, aqui ó, corri minha própria maratona, tá dando resultado. Então... talvez ele nem entenda como você tá dando resultado. Não entendo. Tipo, depois de uns tempos pra cá, eu parei de ouvir de pai e de mãe. Toma aqui, ó. Aqui, ó. Tá precisando de dinheiro? Aqui, ó. Entendeu?
Então eu acho que a melhor resposta pro seu hater é o seu sucesso. O principal hater de todo mundo é o pai e a mãe. E eu vivi isso, e aí eu me sentia vazio, cara. Me sentia vazio. E aí nessa época, eu queria tanto fazer grana e tão rápido, que eu comecei a acelerar. Eu virei uma pirâmide de mercado. O que é pirâmide de mercado? Pirâmide de mercado significa que eu saía de um lugar para outro. Eu trabalhei em 16 empresas, dos 19 aos 25. Eu queria mais 16 empresas. 16 Mas seu salário já estava subindo, uma para outra. Vinha subindo, sempre subindo. Pá, ou diminuir minha jornada de trabalho, ou subindo. Ryan, eu comecei a fazer palestra. Não tinha nada de case para contar. Caraca, mano, eu fazia palestra com 23, 24 anos nas escolas e eu não devia ter nem 5 mil reais no banco, cara. Olha, eu tive algumas passagens, e o pessoal vai conseguir ver no meu livro, cara, sem corte de luz, cara. Cortou minha luz. Ah, é? Eu fiz gato. Sem luz em casa? Fiz gato. Caraca, mano. E aí, como tu resolve? Cara, só existem 2 tipos de pessoas diante de um problema. Tá? E aí que você vê ela diante de um problema. Aquela pessoa que vai ceder e rachar, ou aquela pessoa que vai resolver. E eu resolvo não desde que eu era moleque, cara. Você já se fudeu tanto, né, cara? Desde que, sei lá, o colégio falou pra mim que eu não poderia vender bala dentro da escola. Eu nunca aceitei um não, cara. Eu nunca aceitei um não. Nunca. E é engraçado, porque isso, quando você é criança ou adolescente, enfim, faz com que você seja o tormento dos seus pais. Chato, um moleque chato. Mas isso, pais que estiverem ouvindo, valorizem esse momento. Dificultem até, podem dificultar, ver até onde ele vai. Mas valorizem isso, cara. Porque quem é insistente, quem é persistente, vai ser assim na vida. Quanto mais chato na infância, melhor. Eu não entendi. Cara, eu sempre fui assim. E aí... É o anticomodismo. É o anticomodismo. É não aceitar um não, cara. Não aceito um não. Isso serve pra tudo. Inclusive nas relações, né? Na balada, por exemplo. Na balada, Esses dias aí, eu vi Posso você te pegando mostrar a mulher do camarote do lado. A mulher do camarote do lado. Você roubou a mulher. Aquele laço mágico. Você roubou a mulher do camarote do lado, cara. Foi muito louco isso. Isso que eu não te falei, assim, algumas que você marcou de foto lá. E aí eu achei a amiga. E eu já bordei, irmão. Aí sabe o que eu fiz? Que isso, sério? Eu marquei a mina na foto, você clicou nela e enquadrou. Irmão, pelo amor de Deus, mano. Ou não a gente já tem, cara. E eu me tornei... Minha profissão hoje é transformar não em sim. Caraca, transformar não em sim, tua profissão. Minha profissão. É minha profissão. Caralho. Cara, uma coisa que eu tava falando com o Saulo ontem de manhã é o seguinte. Tem muito a ver com o post do Seu Pau é Seu Maior Inimigo e tem a ver com o livro Think and Grow Rich. A ciência de... Não, Pensa em Riqueza do Napoleão Hill, um dos clássicos de PNL, um dos clássicos de autoajuda, um livro que foi escrito nos anos 30. Cara, todo grande empresário, cara, ele tem um sex drive muito maior que o normal, entendeu? Sex drive, tipo, o cara é tarado, o cara quer transar, tá no game, entendeu? E é aquela coisa. Aí eu peguei essa ideia e levei para o meu podcast. Por quê? Cara, você é o 37º, 36º entrevistado aqui. Foram 3 mulheres só, 4 mulheres. Aí eu falei, cara, como é que eu não tem tão pouca mulher que eu entrevisto no meu podcast? Cara, o podcast é para gente que tocou o foda-se e se deu bem fazendo uma coisa totalmente diferente do que os pais esperavam para ele. E, cara, geralmente a gente que empreende, certo? E, mano, o homem que tem um sex drive alto, ele chega em um monte de mulher desde os 14 anos, toma vários nãos. Quanto você vai tomando não a vida inteira, você vai se acostumando com não, você vai arriscando. E essa filosofia que você leva de tomar tanto não desde a adolescência, isso passa pro mundo dos negócios. Sim. Porque você tem que arriscar. Aí volta pro outro lado, mulher. A mulher não toma não desde os 14 anos. Entendeu? Não é nada de machismo, não, mas a mulher, ela não toma não porque vem, entendeu? O homem vem atrás dela, pelo menos no Brasil, o homem vem atrás dela. Ela não toma não, então ela não tá acostumada a arriscar e botar a cara e se ferrar, entendeu? Não, e a segurança é um valor muito importante pra mulher. Exatamente. Então, cara, as poucas mulheres que eu entrevistei aqui, cara, elas são muito picas. É engraçado, falando ainda sobre esse assunto, tem uma pesquisa que fala que um homem, ele manda um currículo dele para uma vaga de emprego se ele tiver pelo menos 60% dos pré-requisitos. Certo. A mulher só manda se tiver 100. Entendi. É aquela coisa que você vai desenvolvendo desde a sua adolescência. É uma arte de tomar risco. Transformar o não em sim.
É um risco, entendeu? É um risco que você faz. E, cara, você pega os grandes... O pessoal de startup. Startup é risco. Que eu fiz cara, por um bom tempo. Da minha cabeça, eu só tô lembrado da Roberta lá do Beer and Coffee. A Roberta de Minas, Roberta Vasconcelos. Empreendedora que, pô, se ferrou aí algumas vezes, mas o negócio dela tá começando a decolar, entendeu? Porque faz parte, né? Faz parte, com certeza. Faz com parte. certeza, com certeza. Uma das coisas que eu sempre tive com filosofia é... Eu ainda não descobri. Quando eu tive aquele primeiro contato com aquela frase do Thomas Edison, certo, que eu descobri mil e uma formas de não fazer a lâmpada funcionar, certo. Cara, isso virou meu mantra. Eu só ainda não descobri como, mas eu vou descobrir. Tá. Entendeu? E aí depois que eu tive que resolver problema de light, tive que cortar minha luz, de como comer, cara, eu já fiz sopa de meio miojo com tempero, cara, pra comer. Caralho. E água, entendeu? Cara, mas era uma fase... Eu lembrava sempre... Eu lembrava de bater fotos mentais e falar assim, ó, eu ainda vou rir disso. Eu vou rir disso. Contar isso. Entendi. E esse mindset Connecting the dots. Daqui a pouco os pontinhos vão se conectar. E aí eu acho que começou a mudar do seguinte, eu comecei a recuperar minha autoestima quando... E aí foi através de emprego, tá? Eu tava fudido. Eu tinha perdido um filho. Perdi um filho com a minha ex-mulher. Ex-mulher. É engraçado falar assim, perdi um filho como se fosse uma coisa simples, né? É porque tu vai ficando calejado, né, cara? Como se... Mais o quê? O que tem mais por vir? Mas eu prefiro até passar rápido por essa fase, porque é meio foda falar isso. Eu quero falar... E cara, aí... já tem quase 1 hora de podcast e não chegou no teu hospital, mano. E aí, cara, eu fui trabalhar. Eu falei, agora eu vou escolher onde eu vou trabalhar. Isso com 23 anos já? Isso com 23 anos. Eu falei, eu vou escolher onde eu vou trabalhar. E aí eu vi qual o mercado mais aquecido. Construção civil. Tá. Isso era 2008. Tá. 2007. Construção civil. Eu falei, eu vou entrar nesse mercado, irmão. E como é que você entrou? Mentindo no meu currículo. Que você era? Que eu tinha tido muita experiência em setor imobiliário. Aquela coisa do homem mentir no currículo 60% da vaga e a mulher 100%, entendi. E aí eu fui pro processo seletivo, eu sempre fui um campo, porra, trabalhei em 16 empresas, né, cara? Porra, então era bom de processo seletivo. Passei no processo seletivo, porra, eu lembro que eu pedi dinheiro pra um colega que passou no processo seletivo também, pra passagem. Caralho, tava tão fudido assim? Tava, foi uma parte anterior ao miojo, miojo de sopa. E aí, primeiro mês, melhor vendas. Segundo mês, promovido, supervisor de vendas. Tá vendendo apartamento. Vendendo apartamento, Minha Casa e Minha Vida. Era o boom de construção civil, Minha Casa e Minha Vida. Tu ganhava uma comissãozinha. Mesmo sem o Cresce. Não, então, tirei o Cresce. A construtora pagou o Cresce. A gente fez o curso. E aí, com o mês, melhor vendedor. Segundo mês, fui promovido supervisor de vendas. Terceiro mês, fui promovido a gerente regional. Caralho. Cara, aí, meu irmão, aí já virou a vida inteira. Tá. 8º mês, demitido por justa causa. O que você fez? Então, a construtora trouxe... A empresa não estava conseguindo entregar os resultados de venda e ela trouxe toda a equipe de gestão de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. MRV? Não, Tenda. Tenda, sim. De Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Certo. E aí eu comecei a entrar em conflito, porque os caras de Minas Gerais achavam que sabiam vender, mas sabem vender para Minas. Certo. Rio de Janeiro é o Vietnã. É o Vietnã. Só dentro. Os líderes em qualquer segmento no Rio de Janeiro são os caras do Rio de Janeiro. Você pega o supermercado. Não existe nada mais competitivo do que segmento de supermercado. Tu pega gigante, Pão de Açúcar é gigante, cara. Mas não tem muito sucesso aqui, é verdade. Pega Carrefour. Os 3 líderes são cariocas. Guanabara, Mundial e Supermarket. Sabe que eu vim desse segmento também. O cara fala assim, ó. Os donos falam assim, se tu abre do lado do Pão de Açúcar, do Carrefour, do Walmart e não vende, tu não abre do lado de ninguém, irmão. E esses caras que são líderes em todo o restante do país. Então, Rio de Janeiro é diferente. E aí a gente teve um atrito. E aí teve um atrito muito forte. E aí o cara me mandou pra 80 quilômetros de onde eu tava morando. Que merda. E aí eu chutei o balde. E eles chutaram um balde comigo. Tá. E aí eu fiquei fudido. Porque eu achei que eu tava intocável. Eu achei que eu tinha chegado lá. Eu tava fazendo grana maneiro. Eu achei que eu tinha chegado lá. Tá, e você ficou desempregado de novo. E aí fiquei desempregado de novo, fui trabalhar numa outra construtora, mas já tinha tomado a decisão. Eu peguei muito know-how na Minha Casa e Minha Vida. Eu fui trabalhar numa outra construtora para fazer uma espécie de tampão até eu encontrar o que eu queria fazer, e eu comecei a buscar o que eu queria fazer. Eu queria voltar a empreender. Tá. E aí eu vi uma vaga de emprego para diretor de operações de uma consultoria de RH. Tá. Só que a vaga era temporária para você fechar a operação do Rio. Esses caras atendiam no Brasil inteiro, só que no Rio eles não iam mais atender, só que eles tinham clientes aqui que eles atendiam em outro lugar. E eles precisavam fechar, a palavra era ecologicamente.
sem causar dano ao ecossistema deles. E aí eu vi como uma oportunidade de voltar a empreender. Eu tinha sido comercial de consultoria de recursos humanos, tinha ficado só 3 meses como comercial de uma consultoria de recursos humanos, que significa você bater na porta das empresas para vender treinamento, tá precisando de vagas de emprego, eu recruto para você. E aí 3 meses só. E aí eu falei, cara, posso passar nesse processo seletivo? Aí preparei meu currículo, mandei e passei no processo seletivo. Sabia que era uma vaga temporária de 3 meses, cada cliente que eu fechava para eles eu abria para mim. Caraca! Peguei uma cobertura, né, Evaristo da Viga, que fica do lado do Teatro Municipal. Cara, foram 18 salas que a gente montou ali. Que isso, mano? Trouxe um sócio, que era um amigaço meu, que a gente vivia que falando que vamos fazer 25. 24 para 25. Deve dar ruim, deu ruim essa porra também. Cara, então, a gente voou. Foi quando eu comecei a estudar coach. Eu fui o mais jovem Master Coach formado pela SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, naquele ano. Quando o coach não era moda. Não era moda. 2009, hoje em dia, 2010 já. Você vai numa árvore e cai 5 coaches da árvore. Assim, hoje em dia. E o meu master foi focado. Hoje eu nem sei se tem especialização quando faz um master. O meu foi focado em mulheres, cara. Mulheres em transição de carreira. Tá. E aí pensa pra uma mulher transição de carreira. Segurança é importante, família é importante. Eu ajudei 700 executivos nessa transição. E paralelo a isso, a empresa fazia o beabá lá de consultoria de recursos humanos. Tá. Vendia vaga, treinamento. E eu investi uma boa grana em montar uma plataforma de treinamento online fundamentada no coach, que no Scala. Eu falei, cara, eu acho que a gente tem como fazer uma coisa muito disruptiva. Já tava pensando em Scala em 2009. Meu problema com foco, que eu falei. Caramba. Você fez essa plataforma 2010, aí já era 2010. E aí, investi uma grana nisso, mas eu não entendia do segmento. Pô, cara, passou setembro, passou o boom de extranatal, o segmento declina. Eu não entendia. Ninguém contrata depois do Natal, extranatal. Antes do carnaval, verdade. Só volta depois do carnaval. E aí, cara, eu tava mega alavancado. E como que eu montei a consultoria? Eu não tinha grana. Tu devia quanto? Cara, a minha dívida pra montar tudo, chegar até essa época, era mais ou menos 300 e poucos mil. Tá. Quando eu quebrei devendo mais ou menos R$500 mil. Você quebrou com 25, devendo R$500 mil depois de ter perdido a mãe, perdido a avó, que era sócia, tomado tapa na cara da própria avó. Perdi a mulher da minha vida, que eu perdeu achava a mulher que era da sua vida para um cara rico. Você passou por 16 empregos. Corte de luz. Perrengue. Caralho, problema com família, problema com o pai. Que não merda. falava com meu pai nessa época, por exemplo. Que merda. E aí, como é que você resolveu isso? Cara, então, eu lembro eu sentado no Dever sofá 500 amarelo. milhões, né? Ah, detalhe, né? Porque eu queria ser... O número pra mim aos 19 anos eu vou ter 1 milhão. Eu achava que 1 milhão ia ser um número que ia mudar a minha vida. Tá. Aí, hoje em dia já é um bi, né? Meu objetivo hoje é um bi. É bilhão, meu objetivo é um unicórnio brasileiro. Em 3 anos, pode anotar aí. Anota o dia de hoje, hein? Anota o dia de hoje. Dia 8 de outubro de 2018. E aí... Eu queria ter 1 milhão e para uma lógica inversa eu tinha chegado na metade do caminho, né? Eu tava devendo 500 mil. Certo. Hoje é engraçado falar isso, na época não era não. Eu tava sentado num sofá amarelo, numa sala cinza. Eu lembro, nesse mesmo dia que eu tava sentado fazendo esse trabalho, a proprietária da sala batendo na porta, porque ela tava querendo cobrar o valor do aluguel. Certo. E eu pensando como que eu ia resolver. Eu só pensava, como que eu vou resolver? Em momento algum era, fudeu. Era, como eu vou resolver? Tá. E aí eu botei várias cartolinas, primeiro eu tenho que entender o que eu fiz de merda. Aí eu mapeei. Problema de fluxo de caixa, problema societário. Eu indenizei, cara, meu sócio integralmente. Puta que pariu. Na saída dele. Que isso? Ele era um amigo, cara. Era amigo, tá? Eu tinha a sensação de culpa por estar demitindo ele. Ai. E aí, sabe o que ele fez? Ele abriu uma consultoria e levou a metade dos meus vendedores com uma proposta de salário melhor. Caralho. Aí beleza, como é que você saiu dessa? Tava quebrado. Cara, mas eu tinha plataforma de treinamento online. Ah, sim. Aí o que eu pensei? Eu falei, cara, isso aqui é a única coisa que eu tenho pra vender que pode mudar a minha realidade. Vendi tudo. Primeiro eu fui negociar com a proprietária da sala. Eu falei, olha só, a senhora me ajudou. Pô, alugou pra mim sem precisar de fiador. Você sabe que isso no Rio de Janeiro é difícil de acontecer. Exatamente, Falei, pô, mas eu não tenho como te pagar, mas eu posso deixar algumas coisas pra quitar o que eu te devo. Ela falou, Bruno, eu não quero saber. Pra você pagar, você vai ter que me pagar com dinheiro. Não quero nada. Falei, então tá bem. Engoli aquilo como um não, a certeza de um não, porque assim, eu posso transformar assim em não em sim. Mas se eu tenho certeza do não, eu vou agir com base naquela informação. Tá. Eu levei tudo que eu tinha investido de obra, até o fio. Lâmpada. Vendi tudo que eu podia vender para me capitalizar. E aí comecei em todo que evento Brasil de RH, com a grana que eu tinha. Vendendo aquela plataforma querendo que você arrumar tinha. alguém para comprar aquela plataforma Você de vendeu? treinamento. E eu vendi. Você devia 500 mil. 3 meses mais ou menos. Você vendeu 500 mil.
Quer dizer, você devia 500 mil e vendeu por quanto? 700 mil. Com 25 anos. Com 25 aí botou 200 anos, mil no bolso. Aí, não, botei mais. Porque se eu tô devendo 500 mil, banco, né? Eu trabalhei em banco, né? Entendi. Trabalhei em banco, eu sabia que eu podia apertar os caras. Mas nessa fase, eu acho que eu tive duas lições muito grandes, assim, 2 porradas muito grandes. A primeira foi que um funcionário meu entrou no meu Orkut, adicionou todas as pessoas que eu conhecia no meu Orkut e mandou depoimento pra todo mundo falando que eu tinha quebrado e não tava querendo pagar nenhum funcionário. Ai. Imagina todas as pessoas da sua relação falando isso, sabendo disso. Então eu fui exposto e foi quando eu tomei a decisão de ficar low profile. Tá. De ficar off em rede social, não ter mais esse tipo de contato. Porque aquilo me expôs até agora, mais. você estava off em rede social até bem pouco tempo atrás, quando você botou a cara. Agora você tá cheio de seguidor aí, como depois que começou a andar comigo, né? Eu comecei a te marcar nas paradas. Deu uma alavancada forte. Aí, beleza. Próximo. Então, quase com 1 hora de podcast, tá falando pra caraca. Aí eu quero chegar na porra do veterinário. Cara, então, vamos lá. E aí eu recuperei e comecei a empreender. Startup. Cara, a única coisa que a gente sabia de startup em 2010 era do Buscapé. Era uma época boa do Rio. O Rio, Buscapé, foi meio que o primeiro... Cara, isso começou no Rio de Janeiro. Eu vivi startup do Brasil era... Cara, eu vivi Rafael do Tom. Do Tom. O Salles. Porra, o irmão do Salles. Eu vivi isso, tu conhece toda essa galera. É mesmo, pessoal de 21212. 21212. Eu fui no coquetel de lançamento da 21212. Gavia Angels. Eu captei investimento com a Gavia Angels. Caraca. Cara, eu fui a primeira pessoa a captar grana com ideia e fui a última também. Não se capta grana com ideia, cara. Naquela época, imagina, cara. Ninguém bota dinheiro no teu PowerPoint hoje em dia. Cara, tem que mostrar animado, irmão. Tem que mostrar resultado. E um blog. E um blog. Foi assim que eu fiz meu MVP. Cara, pra você ter ideia, esse boom de startup começou no Rio de Janeiro, eu vi isso acontecendo. E lembra que eu falei que eu queria viver um momento histórico? Sim. Foi aí que eu comecei a viver. Tá, e aí? Tava com grana, comecei a empreender. Tomei 2 decisões erradas inicialmente, mas não perdi dinheiro. Tá. Eu vinha dessa área de RH e aí eu montei uma plataforma, um aplicativo que você buscava vagas de emprego próximas a você. Então você pegava seu smartphone, boladão. Pô, 2010. Mas ninguém tinha smartphone em 2010. Então, por isso que eu me fudi. Tá. Não estudou o mercado. Não estudei o mercado. E aí... Hoje tá muito mais fácil estudar o mercado porque eu jogo no meu story lá uma pesquisa, a pessoa vota. Aí eu boto lá, o que você gostaria de ver na camisa? O pessoal fala, beijou na boca, gastou dinheiro. E aí, imagina, hoje empreender, eu não consigo entender essa molecada que vai pra uma faculdade e investir 5 anos com o objetivo de fazer dinheiro. Olha a história do Júlio. A aprender, cara. A história do Júlio. O Júlio tem 21, ele começou com 18. Porra, o Júlio lá do Mastermind, ele não fez faculdade, cara. Aí aquela coisa, ao invés de você passar 5 anos na faculdade, cara, você pega um curso online de 4 horas, fica bom naquilo, começa a estudar aquilo ali e ganha dinheiro daqui a 2 dias. Lógico que nessa época eu comecei a tentar levar pra galera a falar sobre isso. E eu falava o seguinte, vem cá, sala de aula, tá? Eu comecei a palestrar também, mas eu tava empreendendo. Palestrar em escola. E eu hackeava, né? Porque eu falava pra escola que eu ia falar sobre gerenciamento de carreira pra molecada. Beleza? Só que você e que isso ia aumentar a quantidade de pessoas passando. Tá. Que eles teriam mais certeza sobre o que eles querem fazer. Mas chegava lá, eu dava uma hackeada e falava, cara, se o teu objetivo é fazer grana, não vá pra faculdade. Tá. Entendeu? Tá. E eu tava empreendendo. Paralelo a isso, então eu ainda tinha como endossar. Lembra que durante muito tempo eu aparentava ser? Certo. Nessa época eu já tinha o que falar. Certo. Eu sempre me preocupei com a minha imagem, mas eu também tinha muito case pra contar. Então eu vi voltando à startup, eu vi esse segmento surgindo e aí veio compra coletiva, Peixe Urbano. Bum! Peixe Urbano, pra mim, eu acho que eu tenho muito a agradecer. Todo empresário que trabalha com tecnologia tem que agradecer a ele. Porque o Peixe Urbano fez o seguinte: a partir do Peixe Urbano, as pessoas pararam de ter medo de comprar um cartão de crédito na internet. Caraca, pode crer. Por quê? Porque elas poderiam arriscar comprando com R$10, R$15, R$20. Muita gente começou a comprar online graças ao Peixe Urbano e o boom de compra coletiva. Tem isso aí comigo também, cara, porque, tipo, pra mim é o Amazon, tá? A pessoa compra o meu livro no Amazon, ela vê, pagou R$10 no meu livro. Essa pessoa que pagou R$10 no meu livro, ela é muito mais incentiva a comprar meu curso online, minha mentoria, minha viagem. É teu funil, né? Eu captei investimento depois. Depois de 2 tentativas de empreender na área de tecnologia, né, nessa época de 2010. Aí você captou com o quê? Não, pra quê? Não, pra quê? Então, qual startup? Depois da minha segunda experiência ruim, eu fui pra Angra, pra casa do meu irmão, e eu tive uma ideia, né, lá em Angra.
Compra coletiva é o quê? Você traz oferta Certo. e gera demanda. Se 100 pessoas comprarem, a oferta está válida. Eu pensei o contrário. Era o surgimento do iPad. Muita gente querendo comprar. Que é o iPad, uma loja, winner takes all. Exatamente. Tá. A loja, você vai reunindo uma galera, eu tenho interesse em comprar, a loja que dá menor preço vende para todo mundo. Tá. E aí eu botei um PowerPoint animado, botei um blog no ar para reunir uma galera para comprar iPad junto e consegui cair em 20% o preço do iPad. E foi com esse pitch que eu fui captar investimento. Entrei no programa de aceleração do Startup Farm, foi um dos primeiros programas de aceleração que a gente teve no país, lá com o Felipe Matos. E saí. No processo de aceleração eu tive 2 sócios, que eram desenvolvedores. E no final, como a gente tomou muita porrada no programa de aceleração, eles falaram: Bruno, a gente não acredita no processo não. Puta. A gente tá fora. E aí eu tive que os dois. E aí eu tive que resolver porque eu não sabia programar. Aí consegui contratar uma galera para desenvolver. 1 mês depois eu captei investimento. Tá. Ou seja, mais uma vez o não. Os caras me deram um não, eu resolvi. E para responder o não que eles me deram, eu ainda captei investimento. E os caras ficaram com uma puta dor de cotovelo. Tá, e essa empresa virou ou não? Então, aí captamos investimento, aproximadamente 1 milhão aí de valuation, mas não virou. Tá. 1 ano e meio. A gente gerou grupo de compras. Meio que trabalhando de graça, você, quer dizer, startup você acaba trabalhando de graça. Gerando grupo de compras, fazendo a coisa acontecer, mas ela não entregou o resultado que precisava. E a galera mega pilhada, cara, em fazer acontecer. E aí começando, 11 investidores, um deles era presidente da Petrobras, foi ex-presidente da Petrobras. Cara, a pressão começou a aumentar, os caras querem resultado, o dinheiro tá acabando, e aí pivotar o negócio. Aí fui fazer isso para empresas, juntar empresas em comum para comprar coisas, Pô, o tempo de tomada de decisão de um negócio B2B é maior do que de pessoa física. Claro. As coisas começaram a não acontecer, eu já comecei a enxugar a equipe. Decisão de capitão do navio, né, irmão? Tem um iceberg ali, tu vai fazer o quê? E aí, irmão, tivemos que fechar o negócio. Qual idade você tinha? Aí eu tava com 27 anos. Tá. Mas, uma das minhas filosofias é: eu posso cair, mas eu vou cair maior do que a minha última queda. Pô, essa foi a frase do Mastermind do sábado, cara. Cair maior que a sua última queda. Exatamente. Então esse era o meu plano de escape. E aí eu caí mais do que a minha última queda, porque eu deixei de legado muito aprendizado e eu deixei ainda um novo projeto que eu tentei vender para os meus investidores, que era um puta projeto, que era um outlet online de imóveis. Em 1 mês, cara, a gente fez captação de 30 mil leads. Que isso? Sem grana. Por quê? Todo mundo quer comprar móvel. Boom de construção civil. Ah, verdade. Cara, imóveis com até 80% de desconto, como? A indústria produtora de imóveis, ela tem encalhe de mercadoria que não vende. E eles querem vender aquilo ali porque ocupa muito metro quadrado caro, e vai se destruir em alguns meses. Então, cara, eu conseguia fazer a galera querer comprar aquilo. Mas os caras, os investidores, não quiseram apostar uma nova grana nesse negócio. Por quê? Porra, eu fiquei completamente longe de contato com eles. Eu deixei eles... Não foi uma relação transparente, porque eu estava muito focado no negócio e eu não via a necessidade de prestar conta com o investidor o tempo inteiro para o cara saber o que estava acontecendo. Então foi mais um aprendizado. Tá? E aí, fechou o negócio, não estava mal, estava bem, estava andando porra de Veloster zero, porque eu tinha grana guardada, estava me relacionando com muita gente, tinha aprendido sobre a queda, tinha reformado meu apartamento. Mas, porra, cara, tinha perdido credibilidade com uma galera importante. Tá. Só 2 investidores conseguiram ter grana, ganharam grana comigo nessa fase. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Lembra lá quando eu falei que segmento eu vou entrar? Quando eu estava voltando para o mercado de trabalho, eu entrei na construção civil, eu fiz a mesma coisa. E aí eu vi lá nos Estados Unidos a Amazon Fresh, que é o supermercado online da Amazon, certo, e o surgimento do Instacart, que era... E faça compra de supermercado. É o e-commerce da sua compra de supermercado para trazer para casa, certo? Exatamente. E aí eu... Cara, é um segmento bacana, vou entrar nessa área. E aí comecei a conversar com uma galera, divulgar, quero entrar nesse mercado, alguém consegue me conectar com alguém? E aí me uma semana depois recebi um contato de um headhunter para fazer uma vaga, para ser head de uma operação de supermercado online. Pô, tu tava desempregado e um headhunter te chamou... Porque eu comecei a conectar para todo mundo. Sabe o negócio da ideia? Cara, não fica com a ideia para você, espalha o que você quer fazer. E aí um headhunter me chamou, provavelmente alguém me indicou, porque até hoje eu não sei quem foi. Se você estiver ouvindo e foi você, me avisa. Caraca. E aí eu fui processo seletivo, cara. E aí lembra, processo seletivo. Rato de processo seletivo. Pô, e agora eu tinha matéria do Fantástico pra apresentar, eu tinha matéria de pequenas empresas, grandes negócios. Não tinha resultado ainda, mas tinha track record, muito aprendizado. E tinha fama, quer dizer, fama. Reputação. É reputação, tá. E aí fui pro processo seletivo e cheguei até o final. E aí no final eu sabia o que eu queria. Primeiro, eu não ia entrar mais numa empresa se não fosse para ser parte dono dela, funcionário não. Eu aprendi muito, então eu sabia o que tinha que fazer, eu queria ter liberdade e eu queria entrar num segmento que fosse para ser líder. Eu queria colocar meu nome.
nas Então estrelas. você já entrou como diretor, não? Então, eu entrei, a vaga era pra Head. Head, tá. E eu entrei falando o seguinte, na etapa final, que era com a presidente, eu falei o seguinte, olha, eu só vou entrar, olha a virada. Não é você que tá... Eu era a escassez. Tá. Só vou entrar se for pra ser dono também. Dono. Se for pra ter liberdade de fazer o que acredito. Certo. E se for pra gente entrar e se tornar líder nessa porra. Porque eu não quero ser mais um. Tem que entrar de pau duro. E aí, entrei. Entrei com uma remuneração boa. Ganhava o quê? Uns 15 pau. Tinha participação no negócio. Tá. E aí, eu lembro assim, né? Falou assim, não, então a gente tá pensando em alugar um depósito. Eles, é um projeto deles, né? Eles estavam tentando fazer há 1 ano, tá? O e-commerce. E eu descobri isso porque eu comecei a pesquisar no LinkedIn a galera que trabalhava na empresa. Porque eu fui pro processo seletivo Já preparado. Seu dever de casa. Seu dever de casa. Dever de casa. Eu falei, não, vamos lá. Toda loja grande tem um faturamento por metro quadrado menor. Qual é a maior loja do grupo? Aí eu fui descobrir qual era a maior loja do grupo. Cheguei lá, falei, ó, a gente vai pegar esse espaço aqui no bastidores. Vai ser nosso depósito. Nosso depósito, vai ser nosso MVP, vai ser aqui. Vou usar dentro de uma loja, o picking vai ser dentro da loja. Peguei um espaço de 20 metros quadrados, coloquei 2 baixas para separação, a galera de programação, de design, todo mundo lá. Produto por produto. Produto por produto, irmão. Produto por... Porra, em 3 dezenas meses... de milhares de produtos, tirar foto, e subir pro site. 9.000 SKUs. Eita caralho, o que é SKU? É, o código, a quantidade de produtos. Ah, tá. E aí, cara, em 3 meses, a gente não aproveitou nada que eles tinham desenvolvido. Em 3 meses, a gente estava com o nosso MVP no ar vendendo. E deu certo? Cara, primeiro mês, faturamento 80 mil, uma merda. Tá. Quando eu saí da operação, 2 anos e meio, quase 3 anos depois, eu saí entregando faturamentos de mais de 2 milhões mês. 2 milhões mês, de 80 mil para 2 milhões. Tá, então você era um empreendedor dentro de uma empresa grande. Exatamente. Tá. E aí, por que eu saí, Ryan? Porque começou a ficar muito claro que eu não estava mais sendo um intraempreendedor. Eu comecei a ser cerceado. Funcionário. Eu comecei... A minha relação era direta com a CEO. Que era do cacete, ela, por sinal, fora da curva. Cara, uma mulher... Fala o nome dela aí. Viviane. Parabéns aí, Viviane. Superprix. Superprix, tá. Mas começou a não ficar transparente. Eu percebi que a empresa estava acontecendo alguma coisa na empresa. Se tu já estava ganhando comissão em cima daquilo, tava com salário alto, você guardou uma grana. Então, guardei uma grana, mas parte das minhas ações seriam executadas com 100%. Putz, só depois de X anos. Aí mesmo assim tu largou. Larguei. E aí? Larguei porque não estava bom. Eu já estava pronto pro próximo passo, entendeu? Tá. É que é foda falar assim, largou, cara, mas tem muita coisa envolvida no largou. É uma decisão filha da puta, é tipo... O que eu tô perdendo? O que eu tô ganhando? O que eu consigo fazer nesse período? E hoje eu consigo entender o que eu consigo fazer nesse período. Hoje eu tô falando de ser uma empresa bilionária, então faz sentido. E aí, beleza. Eu saí, capitalizado, comprei imóvel, tomei mais algumas decisões burras, porque, porra... Mas aproveitei algumas oportunidades, fiquei com uma grana no bolso. Comprei uma loja de ração da minha família. Tu comprou a loja do teu pai? Do meu irmão. Do teu irmão. Do meu irmão, que tava quebrando. Tá. E aí eu queria ser o salvador, queria o reconhecimento do meu pai. Certo. Comprei a loja pra ser o quê? Contar aquela história. Porra, comprei, recuperei a loja, agora tá tudo bem. E eu queria uma receita passiva vindo dali. Tá. Fui fazer uma experiência em São Francisco, um sabático. Putz, essa história é foda, cara. Um sabático em São cara, Francisco. Aí, se deixar esse maluco falar, a gente vai ter 3 horas de podcast, cara. Mano, você foi fazer um curso em Stanford, certo? Fui, exatamente. E aí eu paguei uma grana, cara. Foi 35 mil reais. 35 mil reais por um curso em Stanford. Você chegou lá, o que aconteceu? Então, lá eu descobri que dá pra você assistir aula de graça. Só você só não chegar. Vai ter o diploma, é só chegar. E aí, cara, tinha muita gente que fazia essa porra, por sinal. E eu tava cagando pro diploma, cara. Eu queria o conteúdo. E aí eu pedi retorno de dinheiro e fui assistir as aulas. Você só pagou o aluguel lá em Palo Alto, comprou uma bicicletinha, botou os 35 mil reais de volta no bolso. Curti mais ainda. E aprendeu as paradas todas de Stanford. Cara, e Stanford teve umas coisas muito bacanas. Porque foi a primeira vez que eu tive contato com empreendedorismo social. Certo. Eu estudei o case do Doutor Consulta, por exemplo. Doutor Consulta, certo. Doutor Consulta. E eu não assisti o pitch, não. Sabe que os grandes laboratórios, grandes empresas vão fazer pitch nas principais universidades para tentar recrutar executivo. Certo. E aí eu vi um pitch da MSD, que é aquele Merck Sharing Dome, é um laboratório gigantesco, mundial. Farmacêutico. Farmacêutico. E aí, na verdade, só vi um slide que falava sobre o crescimento do departamento veterinário. Pet. Mais de 10%, mais de 2 dígitos há mais de 10 anos. E aí, mas por quê? Cara, as pessoas estão substituindo filho para por bicho. Exatamente, mudou a relação. Nova York é assim, a pessoa substitui filho para por bicho. A humanização do pet. E aí, eu vi isso acontecendo. E aí eu falei, cara, calma aí. Loja de ração,
beleza? Loja de ração. Vale reforçar aqui que meu pai, ele é distribuidor de ração há muito tempo. Então ele vendia ração na época que as filhos davam comida que as pessoas davam comida pros cachorros. E aí loja de ração que eu comprei, MSD, o PIT, empreendedorismo social. Caraca, bicho, se eu tinha ido pra lá pra buscar o que eu ia fazer agora, porra, eu voltei invernizado. Tanto que eu não terminei o sabático. Eu já de lá, eu falei, quem tá fazendo alguma coisa na área veterinária, quem tá fazendo alguma coisa na área pet, o que tá acontecendo? Não tinha franquia pet no Brasil, não tinha um líder pré-definido, não tinha... Cara, tava... E aí eu voltei, irmão. E quero começar a entender, mas paralelo a isso, eu tive problemas com meu pai. Tive problemas com a minha família. Porque o que eu comprei gato por lebre. A loja estava quebrada, eu paguei os fornecedores com a proposta de que, ao pagar, eu teria crédito. E comércio trabalha com dinheiro da indústria. Certo. E aí eles não me deram crédito. Então, tipo, tomou volta do teu próprio pai e do teu próprio irmão. É uma forma de contar essa história. Tá. E aí... E o hospital, cara? E o hospital vem daí. E aí eu abri mais 2 lojas na tentativa de conseguir aparentar ser maior para os fornecedores me liberarem crédito. E eu vendia já a proposta que a gente vai ser franquia. E eu comecei a pilotar em paralelo com o consultório, um embrião do que seria o consultório popular veterinário. Certo. Então eu tinha 3 modelos: banho e tosa, pet shop e o consultório. Então, tipo, é meio que o hospital tem tudo, você oferece tudo ali pro pet. Não, então, na verdade não era hospital ainda. Era um pet shop feio, um banho e tosa feio e um consultório mais feio ainda. Mas era o meu MVP. Tá. Meu piloto. Eu queria entender sobre esse segmento, tá? E aí eu comecei a acionar toda a minha rede de contatos que tinha ganhado grana comigo, quando eu fui passando pelas empresas. E eu falei, tô precisando de vocês para me ajudar a entender um pouco mais sobre esse segmento. Então contratei pesquisa, comecei a entender um pouco mais sobre esse segmento. E aí eu percebi que pet shop, cara, era furada. É mesmo? Venda de produto, irmão, margem baixa, não faz sentido. É um mercado pra gente grande. Tá. É um mercado de supermercado. Tanto que hoje a gente vê... Margem pequena e ganha no volume, tá. Cara, é muita grana, é compra de produto. Volume, tá. Pra tu comprar, sei lá, 50 rações de pedigree, a gente tá falando de 20 pau de investimento. Tá. Sabe? E não é nada. Então o mercado, tanto que tu vê hoje, já tem lideranças bem estabelecidas nesse segmento. O mercado... Já tá consolidando. Já tá se consolidando. Pra pet shop. Mas pra veterinário... E aí eu percebi, banho e tosa totalmente uma fragmentado. Merda. Totalmente fragmentado. Exato. Qual a visão que a gente tem de veterinário? É um cara ali que tem uma salinha. Isso aí, aquele cara do bairrozinho, esse tiozinho do bairrozinho. Falei, cara, tem uma oportunidade aqui. Aí fui ver se tinha algum serviço público. Não tinha na época nenhum serviço público. Suípa não é público, é paga, é uma ONG que recebe doação, que cobra pelo serviço, entendeu? E aí não aceita cartão de crédito. Os hospitais universitários cobram pelo serviço. Falei, cara, o doutor consulta tinha como maior beneficiário o fato de que para você fazer uma consulta de especialidade pelo SUS, às vezes leva 7, 8 meses. Então você cobrava menos, ganhava no volume, tipo uma consulta rapidinha assim, e bairro, franquia, para doutor consulta. O doutor consulta era isso. Cara, eu já fui no doutor consulta uma vez, paguei 150 conto da consulta, tipo 120 conto, uma parada assim. O doutor consulta cara, você pode ir pro SUS, ou pode pagar um plano de saúde caro, ou você pode ir no doutor consulta, que é do cacete e é mais barato. É sensacional. Sensacional. E aí eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa na medicina veterinária. Então, comecei como consultório, mas já com a proposta de aprender para virar um hospital. Porque eu percebi que as pessoas tinham uma necessidade de um serviço num lugar que elas atendessem tudo pro animal delas. E aí foi lá em Padre Miguel, cara. Então... Padre Miguel. Mocidade independente. Exatamente. Entre Padre Miguel e Realengo. Tá. Lá eu pilotei o consultório popular. E lá, cara, dá pra ver foto. Depois posta foto de como que era Padre Miguel no nosso piloto. Tá. E a mensagem é, se você não tem vergonha da sua primeira versão, é porque você levou tempo demais pra lançar. Tenha vergonha, faz parte. Mas você começa a validar o negócio ali e vai desenvolvendo o negócio com o cliente. Customer Development, não tem jeito. E aí, fui aprendendo. Ali eu entrevistava gente com doutorado em medicina veterinária, mestrado, e falam o seguinte, em 2 anos a gente vai ser a maior operação de medicina veterinária do Rio de Janeiro e em 5 da América Latina. A maior parte das pessoas não acreditava. Você já é a maior operação do Rio de Janeiro? Hoje, em 1 ano e meio, a gente se tornou a maior operação. Quanto é que você fatura em um ano? 25 milhões. 25 milhões de faturamento. Exato. Ano que vem, qual é o teu projeto? Ano que vem a gente quadriplica de tamanho fácil. Tá, 100 milhões. Ano que vem. E tem mercado pra isso, pet. São 132 milhões de animais domésticos no nosso país. Vamos lá, é quase 1 para 1. Tem mais animal doméstico que criança. Caralho, pode crer.
Verdade, tem mais animal doméstico que criança. Então, ao invés de você investir numa loja de produto para criança, você investe em pet, porque... E é saúde, né? Saúde é recorrente, não é sazonal. Saúde é recorrente. Não é sazonal. Sempre tem demanda. E eu percebi o seguinte, mas aí tem outro hack. Qual hack? Todo estabelecimento veterinário, os caras viveram a bonança do boom. Do boom da nossa economia. Tá. E como todo empreendedor inexperiente ou imaturo, o que ele faz? Ele se alavanca. Ele compra um imóvel melhor, ele compra um carro melhor, tá. Ele está endividado. Tá. Então eu sabia que quando eu começasse, eu podia jogar o preço baixo que ninguém ia conseguir acompanhar. Tá. Então tu jogou o preço da consulta lá embaixo. Então todos os serviços eram mais baratos, porque o meu objetivo era democratizar a concorrência. O meu objetivo era democratizar. Dumping, caraca. O meu objetivo era democratizar o acesso à medicina veterinária. Que democratizar gênio. o acesso à medicina veterinária. Que gênio. Mais de 70% dos animais vivem em lares de classe C, D e E. Em medicina veterinária... Eu ia falar isso pra você. Caramba, como é que você começa num bairro pobre? Sei lá, tipo, não é só o rico que tem... Tinha duas coisas aí. Não é só o rico que tem pet? Não, mais de 70% dos animais vivem em lares de classe C, D e E. E tinha mais uma coisa bacana. Eu percebi o seguinte, se eu conseguisse pilotar um negócio lá em Realengo, Padre Miguel, eu rodava ele em qualquer lugar. Por que é tão difícil Realengo, Padre Miguel? Porque Padre Miguel tem o menor IDH do município do Rio de Janeiro. Tem o menor IDH. Sabe o que eu comecei a perceber? No primeiro mês de funcionamento como hospital, vinha gente de Macaé, Angra, Zona Sul do Rio de Janeiro. Porque sabia que lá era mais barato. Primeiro, era um lugar com serviço muito bom de excelência, tá bem? Em que ele conseguiria resolver tudo que envolvesse o animal, desde uma simples vacina até uma cirurgia, até a internação. Tá. Todas as especialidades médicas. Dermatologia, cardiologia, endocrinologia. A maior parte das pessoas não sabe que existem essas especialidades na medicina veterinária, mas existem. Serviços de imagem de ponta, tudo, laboratório e preço. Sabe quanto... Olha, essa é uma pesquisa recente, tá? Falando o seguinte, o proprietário de um animal doméstico em São Paulo gasta, com um simples exame de sangue, um raio-x e uma consulta, em média, em São Paulo, R$850. Quanto você cobra? Por esses mesmos serviços ele vai gastar, em média, 170. Caralho. Ah, e ainda dá pra parcelar um cartão de crédito, tá? Ué, vai pra São Paulo então, viado. Mas pra onde você acha que a gente tá? Por isso você tá com aquele AP em São Paulo. Tá por isso que eu tô pra lá. Tu pegou um AP em São Paulo que tá ali... Caraca, que brabo. Um dos maiores desafios pra essa fase que a gente tá vendo... A gente começou a crescer muito rápido, né? Então, foi um crescimento. Mais de 30 mil animais atendidos. Mas você deve ter vários sócios, né? Não, tô sozinho, não tenho sócio. A empresa é tua? A empresa é minha. Os 25 milhões anuais são quer dizer, de faturamento são seus? São meus. Tá. São meus. São meus e de mais de 130 funcionários que a gente claro, tem na operação. Funcionário. Eu me orgulho de falar que eu cuido mais de 130 vidas, cara. Não, muito mais, porque cada funcionário tem família, Tem noção? Que a gente bater lá no peito e todo mundo falar assim, ó, em 3 anos seremos a maior operação de medicina veterinária da América Latina. E detalhe, não foi fácil não, porque nesse meio do caminho, você acha que a comunidade de veterinários, que são veterinários, que tem negócio veterinário, reagiu como? Com um cara surgindo que não é veterinário e falando de preço mais barato. Cupiscando. Cara, a gente foi atacado de todas as frentes. Pô, especialmente quando você mora em lugar... Quer dizer, quando você tá em lugar Padre de Miguel, assim... Só no primeiro ano foram 6 visitas da Vigilância Sanitária, por denúncia. No segundo, 7. Esse ano já foram 8. O CRMV, em junho, me visitou 4 vezes. Os caras querem te matar, mas sabe o que a gente se tornou? Isso ajudou pra caramba, porque eu não entendia. Então toda visita que eu tinha era uma oportunidade de aprendizado. Eu recebi os caras bem. Comprando dados, Então, cara, eu aprendi e hoje a gente se audita. Eu tenho uma equipe de qualidade que visita todas as unidades uma vez por semana para saber se a gente está em conformidade ou não. Isso é variável do supervisor da unidade. Ele ganha variável se ele estiver em conformidade. Cima dessas... Caraca, para evitar qualquer treta assim de... Cara, qualidade é um mantra. Não é só qualidade preço. É um mantra. Não é só preço, é qualidade. Não, é impossível, tipo, você ter um modelo de preço tão baixo que manter a qualidade lá em cima, né, cara? É o desafio. E aí tem uma coisa que é interessante, porque a gente começa a surgir vários produtos paralelos, né? Claro, é aquela coisa que eu faço hoje em dia. Eu sou escritor, mas eu tenho 80 e poucas fontes de renda. A gente tem alguns produtos para lançar agora nesse ano que falam sobre você pet. Você tem aquela base de clientes. No meu caso, sei lá, 150, juntando todas as redes, tem uns 200 mil pessoas na base de clientes. E cada pessoa precisa de alguma coisa, né? Você tem o pessoal do pet, mas o cara do pet vai precisar do mãe tosa, vai precisar da veterinária, vai precisar comprar hotel de cachorro quando o cara vai viajar, vai precisar de um dog walker, vai precisar de... O que mais que precisa? Cara, plano de saúde. Para o cachorro? Sim.
Existe essa porra? A gente tá lançando. Caralho, que monstro. Mais de 30 mil animais tratados nas nossas unidades em 2 anos e meio. Ninguém no Brasil atendeu mais do que isso. E aí? Nenhuma instituição privada atendeu isso. Monstro. Então, hoje... E aí vem mais uma vez o desafio do foco, né? Porque eu sou empreendedor em série. Certo. Você tá com outro projeto engatilhado também? Tem alguns projetos engatilhados. Além do... Além do hospital, além de tudo que envolve o hospital. É o hospital, é plano de saúde, é o laboratório. E outros projetos como que geraram, inclusive, te conhecer. Fala desse projeto novo aí do livro. Então, em novembro, eu vou estar lançando meu livro, que chama O Dançarino de Tango. Dançarino de Tango. É uma analogia às relações, né? Primeiro dança você dança 2, tango é uma dança que você dança 2. E é dramático. Certo. Né? Então eu acho que dá de convir comigo que a minha história tem um pouquinho, pelo menos, de drama. De drama. Mas ainda assim é uma dança. E aí, o game que você falou. O game. E o segundo nome é O Dançarino de Tango, é a história de um jovem empreendedor que transformou tombos em passos de dança. Então conta a minha história Tombos em passos de dança. Basicamente, essa história que você contou aqui em livro. Exatamente. Com mais detalhes, tal. Tudo que aconteceu. E não eu não acho que é uma história de alguém que conquistou ainda nada não, tá, Ryan? Mas é uma história de que alguém vai conseguir, cara. Não vai parar até conseguir. E eu acho que as pessoas precisam entender isso. E vai ter gente se inspirando na tua história. Cara, você precisa continuar. Não pode parar. Não pode parar, irmão. Vai vir porrada, se levanta. Porque você não é a porrada que você toma. Você é o seu comportamento diante da porrada que você toma. Beleza, vou botar aqui o link aqui embaixo do Dançarino de Tango. Vai estar nas todas as livrarias do Brasil. E é o Brunão com 2 N's. 2 N's. E o segundo N, como é que é? Faço questão do segundo N. Faço questão do segundo N. Lançando o livro dele. Cara, que top, cara. Queria falar também, como é que... Você tá no Mastermind. Como é que é o Mastermind lá da mentoria, cara? Cara, olha só. Eu até postei sobre isso, né? Se você não ouviu falar da gente, provavelmente já comprou algum produto ou serviço nosso. É uma galera formadora de opinião, disruptiva. Tá todo mundo construindo, envolvido em alguma coisa muito grande. Eu acho que pra quem entra no Mastermind, cara, é a oportunidade que tem de se tornar um outlier. Né? E Caraca. de estar com gente fora da curva. Porque... Só tem bravo. Até o moleque de 17 anos é bravo. 17 anos é bravo, né, cara? Pagou a conta de geral. Que isso, Bruno. Pra terminar aqui, a gente faz as perguntas básicas. Quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Sucesso, cara. A primeira pessoa que vem na minha cabeça tá demorando. É você. Sou eu. Caraca, cara. O hashtag falou a mesma coisa e o anônimo falou a mesma coisa. Tem que pensar em você mesmo. Você é um cara de sucesso. Acho que o sucesso é o caminho, né, cara? É um comportamento, né, de sucesso. Sucesso pra mim é comportamento, entendeu? Que top, cara. Lugar do mundo que você quer visitar e não visitou ainda? Eu quero ir pra Grécia. Grécia, por que a Grécia? Por causa do Cavaleiros Zodíacos? Mulheres? Não, que isso? É um lugar fraquinho de mulher, cara. Não, depende, né? Sério? Grécia? Você pode falar melhor sobre isso. Eu vou te levar uns lugares aí que você vai curtir mais. Mais que a Grécia. Tipo a Moldávia. Tipo a Ucrânia. Tipo Koh-Phi na Tailândia. Tipo Samara na Rússia. Putz. Mano. Não, mas pelas belezas naturais também. Com certeza. Praia, E, cara, livro que você mais deu de presente ou que você mais recomendou às pessoas de lerem? Cara, vai parecer meio babaca isso, mas não é não. O Segredo, cara. Pô, é o livro que mudou minha vida quando eu tinha 14 anos. É a lei da atração, é essa visualização, é chegar onde você quer. Eu acho que o Segredo fala sobre fé em você mesmo. Exatamente. É um livro simples. Né, é um livro simples. Cara, que vendeu dezenas de milhões de cópias mundo afora, mas menos de 0,01% dessas pessoas que leram aplicam. Sim. E pra mim sempre foi muito disruptivo. Você entendeu? Sempre foi muito disruptivo. Vendeu tanto, mas ninguém aplica essa porra. Eu aplico essa porra. Eu aplico pra caramba. Entendeu? Eu aplico muito. Minha vida. E o João Hashtag do outro podcast falou a mesma coisa, cara. Ele aplica essa porra, lei da atração. As pessoas não acreditam, mas não acreditam que não aplicam. Né? Algumas coisas na vida você precisa crer pra ver, né? Geralmente eu termino aqui, mas eu queria que você falasse um pouco da parte da imagem, de se vestir, cara. Você se veste bem pra caraca, irmão, porra. Obrigado. Cara, eu sou fissurado por moda. Eu gosto pra caralho. Sabe por quê? Porque pra mim moda tem a ver com poder. Moda é poder. E eu vou falar por quê. O ser humano, ele evoluiu à medida que ele consegue tomar mais decisões rapidamente. Tá.
Então, tem a coisa do reflexo condicionado. Você olha, pum, e já associa alguma coisa. Tá. E eu acho que moda, cara, ela te dá o poder de você passar a imagem que você quiser. A pessoa te olha, por exemplo, hoje, geralmente, quando eu venho nesse hotel aqui, Cis, as pessoas ficam me olhando meio torto. Hoje eu entrei do teu lado, bom dia, senhor. Vem aqui direto, subir direto, é verdade. Cara, e isso é muito fácil, isso você é brincar, né, com a mente das pessoas, né? Verdade. Pô, quem é esse cara? Tá com um óculos, com um terno preto, sapato foda, todo tatuado. Tatuagem também tem parte a ver com isso? Não, tatuagem, inclusive, eu acho que tem que tomar muito cuidado, tá? Eu acho que a vida profissional é como se fosse um jogo que você deve e pode jogar no modo easy. Tá. Você não perde a graça de jogar no modo easy. Tá. A tatuagem, pra mim, foram gatilhos de comprometimento. Tá. Eu comecei fazendo tatuagem, porque eu gostava de tatuagem, mas nenhuma era amostra. Tá. Nenhuma era amostra. Porque eu sabia que, se fosse amostra, eu precisaria ter alguma coisa que falasse mais do que a minha tatuagem. Entendi. Então, se você não tem, você pode ter certeza que você vai precisar ter, senão se você tem tatuagem em amostra, para você passar pro próximo passo, você vai ter que mostrar um pouquinho mais de resultado do que outra pessoa. Tem que ser 2 vezes melhor. É aquela coisa, meu pai fala, você é negro no Brasil, então você tem que ser 2 vezes melhor. Porque já de cara, vem uma tatuagem negra na tua pele. Exatamente. Entendi. Tô vendo, a tatuagem já julga. Tá. E aí... Caraca, que profundo. Cara, e aí quando eu fechei o braço, eu lembro de um investidor, aquele da Petrobras, ele foi lá no escritório, eu tava de camisa polo, ele sempre me viu de terno. Tava de camisa polo, então mostrava do braço. Ele ficou me olhando como quem disse, onde eu botei meu dinheiro? Olhando para o braço, ele não conseguia parar. Tanto que eu perguntei assim, quer tocar? Ele não conseguia parar de olhar. Então, para você ver como que é. E aí, quando eu fechei a mão, da mão não dá para esconder. Para mim, foram gatilhos de compromisso. Aqui, eu já tenho muito mais apontado que a minha tatuagem. Aí a tatuagem já inverte. Já vira marca pessoal. Tá. Entendeu? Ele é tão confiante que ele botou a tatuagem até na mão. O cara olha como nego vai foda, julgar. Porque olha o teu resultado aí. É verdade. O que eu já fiz até aqui, cara. Eu já passei da fase de ter que provar. Você não precisa mais de emprego. Você não precisa mais de emprego. Eu não tô preocupado mais com isso. Já virou. E aí vem a segurança também que você tem. Tá. Vira a segurança. Tá. Entendeu? Porque já tem muita coisa pra contar e aí as pessoas percebem isso. Caraca. Brunão, vou deixar o microfone aberto aqui pra galera jovem com sangue no olho que um dia vai pagar minha mentoria. Paga a mentoria. Mas assim, o que você tem a dizer pra essa galera, irmão? Primeiro, cara, se você tá fazendo faculdade e a tua faculdade, ela não é exigida para você exercer a profissão, por exemplo, se você vai fazer medicina, não tem jeito, tem que fazer. Quer ser médico, tem que ser direito, e por aí vai. Beleza, conclua. Mas agora, caso não seja essa exigência, abandona isso, cara. Porque eu vou te fazer uma pergunta básica. Você pretende estar morando sozinho quando terminar a faculdade? Você quer ter um carro maneiro? Quer viajar uma vez por ano? Então, se você está esperando que a tua faculdade vai te dar isso como diploma, você não vai conseguir. Tá? Porque nem as empresas falam que valorizam, mas elas vão usar isso como filtro e vão te colocar numa vaga de analista júnior, assistente, ganhando 2, 3 contos por mês. Cara, não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Hoje existe muito acesso à informação. Empreender é muito fácil, fazer dinheiro, fazer grana passiva é muito fácil. Rayan, inclusive, está aqui para te ajudar a fazer isso. Exatamente, estamos aí. Então, não desperdiça. Se grana é importante para você, cara, começa pela grana, depois tu pensa o restante. Porque fica muito mais fácil a gente falar de desejos, sonhos e vontades quando a gente não tem que se preocupar com grana. Beleza? Segundo, você é o comportamento que você tem diante de um problema. Você não é o problema. As coisas vão acontecer, cara. Porra, eu posso falar de mim. Perdi minha avó, perdi minha mãe. Porra, tive problemas com relações, problemas com família. Tomou facada do próprio pai. No negócio, tomou pernada. Você é o seu comportamento diante disso. Não se vitimiza, não. Não se vitimiza. Seu foco tem que ser na solução. Não perca um segundo com rancor ou pensando aos céus a vida. A partir do momento do problema, você tem que pensar como você vai resolver ele. E conversa. Aí o terceiro ponto é, deixa as pessoas saberem no que você está envolvido. Não tenha paixão pela ideia, não torne uma coisa só sua. Porque as ideias, uma vez que elas comecem a caminhar e circular, elas vão se conectando. E aí a gente fala um pouco da atração, né? Connect the dots, a lei da atração, é verdade. Cara, e comece, irmão, comece. Não espera ser bonitão, não espera que seja aquele teu sonho, Campo Verde, cara.
você precisa começar, e os teus primeiros 15 minutos de corrida, vamos fazer uma analogia à corrida, eles vão ser os piores, porque você não está vendo resultados de curto prazo. Cara, ali que você precisa garantir que você está muito comprometido com o que você quer fazer. Começa feio, mas com a certeza de que aquilo ali é uma fase. Bate uma foto e lembra, um dia eu vou compartilhar isso na TV, vou compartilhar isso no rádio, vou compartilhar isso no podcast com o Ryan. Cara, bota isso na sua cabeça, é uma etapa, porque o próximo etapa, cara, já vai chegar. Basta você ser coerente. Caralho. Profundo. Brunão, obrigado, cara. Pessoal, Bruno é @Bruno_Galvão, Bruno com dois com dois N's, _Galvão. no Instagram. O link pro livro dele vai estar aqui embaixo na descrição. E a empresa dele chama-se Hospital Popular Veterinário. Uma delas, né? Uma delas. Pô, Brunão, obrigado pelo seu tempo, pela sua história motivadora. E, pessoal, aqui foi mais um maravilhoso episódio do podcast Mundo Ryan. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.